Fala galera, bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou falar para vocês sobre arquiteturas. Talvez seja um dos vídeos mais divertidos para mim de fazer, porque eu amo mesmo falar dessa parte. E então, vamos embora, né? Eu vou começar hoje a falar um pouquinho sobre monolito. Algumas pessoas talvez não saibam o que mas o monolito ele tem tudo lá dentro, né? Desde UX, Business Logic e acesso a dados, ou mesmo os dados lá. Então, ele tem toda essa lógica dentro dele e com isso ele torna um blocão, né? Então, toda vez que a gente sobe a aplicação, vai um blocão de coisas juntos. Isso é muito comum no começo, né, das aplicações. Por que a gente diz que é muito comum? Porque às vezes não tem a necessidade, não existe o requisito de quebrar tudo. Eu estou trazendo para vocês um mix de conhecimentos de arquiteturas e o mais pesado desse mix eu vi no site, né, da Digital Innovation One, um curso que eu fiz lá, e eu vou deixar os links aqui embaixo. E a maioria das figuras que eu trago aqui, a maioria das figurinhas que eu vou trazer aqui daqui pra frente são do Jefferson. Eu vou trazer como elas estão lá no repositório Git, que também tá um link aqui embaixo no vídeo. Afinal de contas, eu acho que ele explicou de uma maneira muito bacana. Quem sou eu, né, para trazer essa reprodução, mas eu vou utilizá-las para explicar para vocês da minha maneira essas arquiteturas em si. Bom, ele fala, né, o Jefferson fala que o monolito está em todo mundo junto ali no servidor de aplicação. Então, as aplicações, sejam web ou mobile, vão fazer as requisições, né, e aí na frente vai ter um proxy HTTP, e esse proxy vai fazer a chamada da aplicação, né, que vai ter lá a instância X e aí vai ter tudo lá dentro. Eu não consigo nem pensar assim. Talvez, assim, eu vou mencionar aqui, né? A gente tem servidores de aplicação. Talvez mais famosinho aí seja o Glassfish. Tomcat também pode ser mencionado, mas o Tomcat não chega no nível Enterprise, né? Porque para ter acesso a banco de dados, você precisa aí de ter toda uma estrutura para pensar nisso. Então, nas aplicações Java Enterprise, por exemplo, a gente tem controles de transação lá dos EJBs. Então, é uma coisa que precisa, né? Então, quando a gente faz esse tipo de requisição, a gente tem tudo lá dentro. Então, tudo, né? Regras de negócio, UX, né? As páginas, web, enfim, tem tudo lá dentro. E aí, então, a gente começa a comentar quais são os prós e os contras de um monolito. Os prós é que é fácil de monitorar, é simples, porque você só tem um blocão para monitorar, então, entre aspas, né, tranquilo de monitorar. Ele é menos... ele tem uma complexidade menor, né? Dependendo do tamanho, claro. Mas por que a gente diz que ele tem uma complexidade menor? Porque, imagina só, ele tem uma única stack, ele tem uma única solução, a gente já sabe onde vai dar o problema. Então, quando a gente fala que ele tem uma menor complexidade por conta disso, porque quando nós temos, sei lá, 300 microserviços no ar e um deles dá problema, a gente tem sim uma certa dificuldade de fazer esse tipo de monitoramento. Então, por isso, né, que acaba que ele ganha esse estigma aí de menor complexidade. Contras, tem só uma única solução, ou uma única stack. Então, por exemplo, eu vou ter um monolito de PHP, vou ter um monolito de Java, vou ter um monolito de Python, enfim, a linguagem, a stack que for definida vai nascer e vai crescer com ele. E o outro contra, ele vai ter recursos partilhados, né? Então, vai ter uma concorrência entre ele, vamos dizer assim. Ele é totalmente acoplado, não tem como você criar uma certa dependência. Por exemplo, eu tenho lá
eu tenho uma regra de negócio que eu preciso fazer uma atualização, eu só quero atualizar essa regra de negócio, não dá. Eu tenho que atualizar tudo, né? Uma atualização de tudo ou nada. Então ele é totalmente acoplado, não dá para fazer uma coisinha ali independente. Esse é um dos contras aí do monolito, né? Então eu vou falar de um tipo de... já ia esquecendo aqui também que ele pode ter dificuldade para ser escalado, justamente por conta de recursos partilhados. Imagina só, eu compartilho o mesmo banco de dados, faço o mesmo tipo de escrita e leitura, então acaba que eu tenho concorrência entre as regras de negócio que eu levo dentro do monolito. Então isso é um contra, né? Então tenho esse tipo de dificuldade aqui. Então vou comentar agora um tipo de arquitetura de microserviços em que há uma melhora. É difícil de falar assim que a arquitetura X ou Y é melhor do que a outra. Vai depender muito do contexto e do que nós temos em mãos e o que precisa ser melhorado, né? Mas vou dizer assim que, por exemplo, aqui a gente tem uma melhora com relação ao acoplamento, né? Porque eu já tenho ali, já está separado por nodos. Então, eu já posso fazer uma atualização de um nodo. Não que isso não vá me trazer consequências, né? Por exemplo, esse nodo, quando estiver sendo atualizado, eu vou ter um tipo de indisponibilidade, mas não pode ser que não seja tão grave, pode ser que eu consiga ter um horário específico para fazer esse tipo de atualização. Pode ser que ele ocorra num determinado momento que não me cause dano, né? Então, acaba que pode ser uma coisa interessante, um tipo de arquitetura interessante. Mas os microserviços, né? Quando eles estão lá no cluster, eles conversam entre si. Então, acaba que eu ainda tenho um tipo de dependência, né? Então, vamos supor, se o nodo 1 tá no ar e o nodo 2 é trocado, pode ser que o nodo 1 acabe quebrando, né? Dando algumas falhas, porque o nodo 2 não tá no ar. Então, isso também acaba que pode trazer algum certo tipo de prejuízo. Mas nada que, se não for mitigado, a gente não consegue contornar. Então, quais seriam os prós e os contras, né, desse tipo de microserviços? A gente já tem um pró interessante ali, né? O contra do monolito, a gente tem uma única stack. Quando a gente passa a usar microserviços, a gente pode ter uma stack diversificada. Então, pode ser que determinada funcionalidade seja mais eficiente em uma outra linguagem de programação. Então, usa-se uma outra linguagem de programação, né? Então, pode ser que a gente passe a utilizar coisas mais interessantes para aquele momento, para aquela realidade. A gente passa a ter uma possibilidade, né, para escalar o sistema, porque imagina só, eu consigo perceber que o nodo 1 eu posso escalar ele mais do que o nodo 2, porque às vezes ele é muito mais acionado do que o nodo 2, então eu posso ter uma certa escalabilidade aí que me permita contornar algumas instabilidades. Então a gente já passa a ter uns contras aqui. Monitorar muitos serviços, monitorar muitos nós, já pode trazer uma certa dificuldade, uma certa complexidade aí. E apesar de ser microserviço, ele continua acoplado, porque os microserviços conversam entre si, né? Então, não significa que eu vou fazer uma atualização, não vou quebrar uma coisa, vai ter uma quebra, isso vai dar um tipo de prejuízo, um tipo de instabilidade para o sistema naquele momento. Mas vai continuar sendo acoplado. E eu vou começar a ter um problema que seria o gerenciamento, né, dessa escalabilidade, da disponibilidade desse microserviço em si. Por quê? Porque gerenciar as pods, né, isso já vai envolver aí containerização, já vai envolver Kubernetes, já vai envolver uma série de conhecimentos mais pesados para que essas coisas estejam no ar de uma maneira efetiva, né? Que isso não traga tanto prejuízo assim. Então, o gerenciar essa disponibilidade já torna a situação um pouco mais custosa, né? Então, já se torna um contra. Agora eu vou ter um outro tipo aqui, né, de aplicação de microserviços, né, um outro tipo de arquitetura,
em que as aplicações, né, web, mobile e tal, fazem esse tipo de chamada, mas olha só, os serviços, eles não conversam entre si. Olha só, eles já vão direto num message broker. Essa utilização do message broker é um pulo do gato em que traz um certo tipo de processamento assíncrono e que faz com que vai processar quem tiver no ar, né? Então vamos supor, eu tenho um sistema de pagamento aqui, vou fazer uma compra num shopping e eu acabei de fazer a compra e o nodo 2 está indisponível. Então o nodo 1 manda uma mensagem falando, olha, fulano fez uma compra, mas o nodo 2 não está disponível para processar isso. Eu não vou perceber essa quebra, né? A minha compra não vai deixar de ser desfeita. Porque quando o nodo 2 subir, ele vai ler as mensagens desse message broker e vai fazer esse processamento. O message broker a gente pode mencionar aí como o Kafka, RabbitMQ, a gente pode mencionar o SQS ou o SNS da Amazon, e enfim, são tipos de tecnologia de mensageria, né? Então ele funciona aí como um provedor de mensagens e aí a gente pode gerenciar isso de uma maneira bem mais eficiente, do tipo, eu vou postar a mensagem lá e quando ela for lida, aquele serviço acontece, mas esse período do quando for lida acontece tão rápido que às vezes não dá para perceber, sabe? O problema, a disponibilidade de determinado nó. Eu gosto mais desse tipo do que do outro lá, que um serviço dependia do outro, né? Então, vamos supor, o serviço 1 para avisar que a compra foi feita tinha que acionar o nodo 2. Ele tinha que acionar. O nodo 2 tinha que estar no ar. Agora, o nodo 2 não precisa estar no ar. Ele só manda mensagem quando o nodo 2 estiver no ar. Beleza, ele vai processar e vida que segue. Então, a gente continua aí mantendo como pró, né? A stack diversificada, a escalabilidade se torna bem bacana. Aqui está desacoplado, né? Porque eu posso fazer uma atualização de nodo independente do momento, que isso não vai me causar uma quebra, não vai me causar uma parada abrupta. Eu não vou precisar escolher horário, eu não vou precisar gerenciar um melhor momento de fazer uma troca de versão. Porque meu message broker vai continuar recebendo mensagens. Quando o nó estiver no ar, ele vai entregar essa mensagem e esse processamento vai acontecer. Gosto bastante de usar message broker. O contra, monitoramento também, porque quanto mais coisas a gente tiver, né, quanto mais tecnologias envolvidas, esse monitoramento se torna um pouco mais custoso, né, de ser feito. O gerenciamento de disponibilidade também se mantém, né, que justamente fazer o controle, né, dessas pods, se for pods, né, gente, mas acredito que sim. Hoje em dia, quando a gente fala em microserviços, é difícil a gente não mencionar pod, não mencionar Docker, não mencionar Kubernetes, é uma coisa bem difícil, impossível, assim, né, de dizer. Se não for na nuvem, você vai montar toda essa infraestrutura na sua infra para fazer funcionar. Então, não tem como, é difícil de não falar disso. Bom, e o tipo de microserviço número 3, ele tem tudo que o outro serviço tem, né? Mas ele tem um gerenciador de pipeline na frente antes de chamar o nodo. Ele faz esse gerenciamento para saber quando que ele vai chamar, se ele vai chamar, se está disponível ou não. Se não tiver, ele vai fazer as tratativas direitinho lá que ele precisa fazer. Mais à frente eu vou dar um exemplo bem prático disso, assim. Que às vezes a gente bate o olho e fala, putz, cara, esse gerenciador de pipeline se encaixa nesse tipo de arquitetura aqui. Não é sempre que vai se encaixar, mas é um bom exemplo a ser dito, né? Então, a gente vê aqui que a gente não tem o message broker, mas a gente tem o gerenciador de pipeline, então ele é o cara que vai tomar conta de tudo. Eu vou deixar aqui para falar mais detalhes dele aqui na seção de prós e contras. Prós, a gente continua mantendo a stack diversificada. Eu posso ter qualquer linguagem de programação ali no meio, que o meu gerenciador de pipeline vai fazer o que tiver de fazer.
eu vou conseguir escalar, é desacoplado, se torna menos complexo, porque eu só tenho que me preocupar com aquela parte que eu tenho que entregar e deixar no ar. Pronto, acabou. Contras, o gerenciamento de disponibilidade, né? É uma coisa que eu vou ter em todo microserviço. Não tem como, né? Justamente como é que eu vou manter eles disponíveis. E um dos contras, eu torno todo essa arquitetura dependente desse pipeline, né? Vou dar um exemplo aqui. O que poderia ser esse gerenciador de pipeline, tá? É um exemplo, tá, pessoal? A gente pode dizer que ele seria um BFF, né? Não é o Best Friends Forever, não. Mas seria o Backend for Front-End, que é quando eu tenho várias aplicações distintas e ele bate nesse microserviço que vai fazer um roteamento para os serviços internos, justamente para não ter que ficar dispondo todas as interfaces, todos os endpoints externamente. Às vezes, imagina só, eu crio um microserviço que tem, sei lá, 10 endpoints e eu preciso expor apenas um para as aplicações mobile, para as aplicações web. Então o BFF faz isso, né? Então o BFF vai lá, pega só aquele endpoint, expõe ele e os outros 9 vão ficar guardadinhos internamente. É uma questão também de segurança, né? Então é um gerenciamento muito mais interessante, em que a gente pode deixar como exemplo desse microserviço número 3, esse tipo aí de microserviço. E claro, nada impede que lá atrás a gente também esteja usando message broker, mensageria, enfim, tudo cabe, né, na arquitetura. Mas esse aqui é um exemplo que eu queria deixar para vocês. Também não poderia deixar de falar aqui um pouquinho da evolução que o Gartner comenta, né, das arquiteturas. Vou deixar o link aqui embaixo também no vídeo. E ele comenta, né, que as aplicações começaram como mono. E eu acho que até hoje muitas devem começar como mono. Porque nem sempre você vai ter aquela necessidade de quebrar tudo, né? Às vezes não vai fazer muito sentido, dependendo do nicho, dependendo do que for ser feito. Então acaba que vai tudo junto mesmo, né? E depois veio as arquiteturas 2 camadas, né? Two tier, depois a three tier. E aí a gente vê as aplicações SOA. E depois quero fazer um vídeo aqui, né? SOA versus microservices. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí pra mim. E depois o Gartner menciona, né, o SOA escalado. E mais pra frente ele menciona o software definido, a SOA, né? E aí ele já começa a mencionar as APIs, as APIs externas, as APIs internas. Então a gente consegue até bater o olho ali no último estilo de arquitetura e ver o BFF ali também. Mas enfim, eu queria deixar isso aqui para vocês terem uma noção, né, de que tipo de arquitetura que a gente encontra no mercado e que todas elas são válidas e muito tranquilas de serem trabalhadas. Eu não tenho uma preferida, não tenho uma favorita, mas assim, eu confesso que eu gosto de ver a evolução de todas, né? Então isso me deixa assim como uma entusiasta de ver esse tipo de situação. E cada problema que elas dispõem é um desafio que a gente precisa trabalhar e que eu também acho muito interessante. Pessoal, se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, se eu tiver falado alguma bobagem também, se você quer ver algum detalhe, deixa aqui nos comentários que eu volto aqui e faço um vídeo. Inclusive me pediram esse vídeo de arquitetura microserviço, demorei um pouquinho até para lançar, porque eu estava reduzindo o máximo que eu pudesse, mas eu não podia deixar de falar desses pontos aqui. Eu espero que vocês voltem sempre, que vocês se inscrevam, visitem as nossas redes sociais, os nossos sites aí embaixo. E tá aí disponível para você, né, se inscrever no canal e ver uns outros videozinhos aí para você se divertir, estudar aqui com a gente um pouquinho. Pessoal, é isso. Eu espero ver vocês muito em breve. Até a próxima e um abraço. Tchauzinho.